Olá, Contigo Lovers, tudo bem com vocês? E para quem está chegando no canal pela primeira vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje vamos abordar um caso emblemático e polêmico, pouco falado por sinal, mas extremamente revelador sobre o Brasil dos anos 80. Eu tô falando do caso Crisóstomo. Uma história que envolve censura, acusações e suspeitas. Mencionado no livro Ditadura e Homossexualidades, de James Green e Renan Quinalha. Lançado em 2015, os autores enfrentaram obstáculos para acessar os autos do processo, sendo autorizados apenas a consultarem os processos dentro do prédio do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, sem a possibilidade de tirar cópias, mesmo o processo já tendo passado 30 anos do ocorrido. Trata-se de uma história marcada por pioneirismo, mas também por preconceito institucional e falhas graves no sistema jurídico. É um daqueles episódios que nos fazem refletir de como a justiça pode ser usada como instrumento de opressão, especialmente contra minorias. Roosevelt Antônio Crisóstomo de Oliveira foi jornalista, crítico de arte, produtor teatral e ativista. Ocupou cargos de chefia em grandes veículos de imprensa e destacou-se como um dos fundadores do jornal Lampião da Esquina, lançado em 1978. Crisóstomo também era um homem assumidamente homossexual, algo raro e corajoso para a época. O Lampião da Esquina foi um marco na luta pelos direitos da comunidade LGBT+, no Brasil, em plena ditadura militar, dando voz a quem era constantemente silenciado. Essa postura fez de Crisóstomo uma figura de coragem. Ele enfrentava tabus, denunciava a hipocrisia social, sendo respeitado no meio cultural e intelectual. Em 1979, ele teve a guarda de uma criança, o que causou grande comoção. Supõe-se que conheceu a menina, de cerca de 3 anos de idade, na entrada do prédio onde funcionava a redação do Lampião. A mãe da criança, com transtornos mentais e problemas com álcool, pedia dinheiro no local. Num Brasil conservador, um gay adotar uma criança foi algo inédito e revolucionário. A guarda, que poderia ter sido vista como um avanço, gerou resistência. Parte da sociedade e da imprensa questionavam a aptidão de um homem homossexual criar uma criança. Até mesmo os colegas do jornal Lampião se mostravam céticos quanto às intenções de Crisóstomo. Na época circulavam ideias absurdas de que a homossexualidade era contagiosa ou moralmente nociva, preconceitos que influenciaram no desenrolar dos acontecimentos. Pouco tempo depois, surgiram denúncias de que Crisóstomo estava a tratar a menina de forma negligente e imprópria. As acusações partiram da filha de uma empregada que havia sido demitida, além de algumas vizinhas, pessoas que já demonstravam hostilidade quanto à sua orientação sexual. No livro Devassos do Paraíso, João Silvério Trevisan cita que Crisóstomo era uma pessoa arrogante e até inconveniente quando estava sob o efeito do álcool. Segundo os autos, Crisóstomo chegou a trazer de Minas Gerais uma senhora que cuidava dele na infância, para ajudar a cuidar da menina. No entanto, ele manteve certos hábitos que não eram bem vistos pela vizinhança. Festa com bebidas, visita frequente de parceiros e até ida a bares com a menina. A cuidadora pediu para se afastar e ele teve que contar com a ajuda de 2 vizinhas para auxiliar nos cuidados com a menina. E foi uma delas que encontrou a criança maltratada no corredor do prédio, com sinais de vermelhidão e inchaço na região íntima. A partir daí, os rumores aumentaram. Em outubro de 1980, ele foi denunciado por maus tratos e conduta imprópria. A menina foi levada para uma instituição de acolhimento e o processo foi aberto. Relatos exagerados começaram a circular, como o de que a menina seria forçada a dançar nua para os convidados das festas que ele promovia. A comoção foi tamanha que ele deixou de circular em público. Crisóstomo apresentou-se sempre que foi chamado a depor. O laudo médico indicava que a criança não apresentava lesões
ou qualquer sinal de agressão. Ainda assim, a sua prisão foi decretada. O promotor justificou a decisão, argumentando que ele era um homem com vícios e desvios morais, um claro esforço de associar a homossexualidade a um comportamento criminoso, uma associação absolutamente infundada e criminosa. Mesmo com testemunhas contraditórias e ausência de provas objetivas, o caso seguiu adiante, baseado em estereótipos. Crisóstomo foi condenado e preso. A sentença baseou-se em suposições morais e não em provas. A comunidade LGBT pouco se manifestou em sua defesa. Muitos preferiram não se associar ao escândalo. Revistas e jornais com as quais já havia trabalhado publicaram matérias sensacionalistas, alimentando a fúria da opinião pública contra ele. Permaneceu preso preventivamente por 8 meses até o julgamento. Uma das vizinhas chegou a admitir, no final, que talvez tivesse exagerado. Ainda assim, foi condenado a 3 anos, 2 meses e 20 dias de prisão em julho de 1981. Em março de 1983, foi finalmente absolvido. A justiça reconheceu que o julgamento havia sido conduzido com base em conjecturas e não em fatos. Ao sair da prisão, Crisóstomo estava física e emocionalmente abalado. Sua recuperação no Rio de Janeiro tornou-se inviável e, aconselhado por amigos, mudou-se para São Paulo. Acabou por falecer em circunstâncias discretas. Ainda assim, escreveu um livro relatando sua versão dos acontecimentos e dedicou à filha, que, por sinal, nunca mais se teve notícias. O caso Crisóstomo é hoje estudado como exemplo de como a justiça pode ser influenciada por preconceitos sociais. Serve também para lembrar o quanto a homossexualidade foi e ainda pode ser alvo de criminalização simbólica. Se você já tinha ouvido falar sobre o caso Crisóstomo, eu quero que você compartilhe a sua opinião aqui nos comentários. E quero também que você deixe o like nesse vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se você é uma pessoa que se interessa por histórias, justiças e injustiças, você vai encontrar algumas aqui. Fica o alerta que conhecer o passado é essencial para que erros não se repitam. E muito obrigado por vocês terem me assistido até aqui. Façam parte também do clube de membros por R$ 4,99. Vocês ganham um selo para chama de seu, conseguem ver os vídeos antes de todo mundo, e em junho vai ter conteúdo exclusivo só para quem for membro. Então, olha aí, aperte no Seja Membro e por R$ 4,99, um precinho barato, né? Um precinho pequeno, você se torna membro e me ajuda muito a dar continuidade nesse canal. Inclusive, eu quero agradecer muito aos meus membros e membras que fazem parte do Clube do Quetito. Meu muito obrigado a todos e todas vocês, viu? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham me assistido, tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, hein? É importante, porque assim o YouTube entrega para mais pessoas. E já sabem, eu conto contigo.